Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, porque será uma mensagem textual. Vamos orar? Dá-nos tua graça, dá-nos teu poder, dá-nos a eficiência que vem de ti para expor esse texto aos corações de todos quantos aqui poderão ouvir, meu Deus, e de todos quantos lá fora poderão também ouvir, levando a tua palavra para checar os corações dos homens, mostrar o que é lá dentro, edificar a tua igreja, salvar os perdidos, e assim a glória será, como sempre é, tua, para todo sempre. Da tua graça, teu servo, na comunicação da verdade. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. O título da mensagem vai ser o que Deus requer do homem. O que Deus requer do homem. O próprio texto já mostra, né? E o que é que o Senhor requer de ti. Para entrar a essa entrada, irmãos, essa introdução no assunto, é bom falar um pouquinho de Miqueias, né? Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Ele falou no mesmo período que Isaías falou. É um livro do Velho Testamento. Então, o que é que nós devemos fazer? A Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. Quando você está lendo a Bíblia, é como se você estivesse buscando tesouro. Você não acha tesouro por cima da terra. Você tem que cavar, né? E aí você vai com muita luta, ver se você acha ouro, outras pedras preciosas. A Bíblia é a mesma coisa. Você está aqui no Velho Testamento. Então você quer saber o que Deus está falando. Então você tem que lembrar de pegar a lâmpada acesa do Velho Testamento e lançar sobre este texto aqui. Vocês estão em plena lei aqui. Miqueias é o período da lei. Então é tudo escuridão. E para entender um livro como esse, um texto como esse, tão rico, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos da luz da graça para chegar e checar isso aqui. Mas é um livro incrível, irmãos. E por isso que eu sempre estou falando para as ovelhas. Leiam a Bíblia. A Bíblia vai encher o coração de vocês de maravilhas. E é impressionante como o livro de Miqueias tem uma combinação maravilhosa, esplêndida com o que está acontecendo em nossos dias. Parece que Miqueias é um profeta de agora. É um homem que Deus levantou agora. Mas a Bíblia é um livro de Deus. É o Espírito Santo. E é um livro sempre atual. Sempre atual. O mundo muda, mas a Bíblia não. A mensagem aqui foi pregada anos e anos atrás, 200 anos atrás, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar onde a igreja do Senhor sempre esteve. E sempre a mesma mensagem. Irmãos, vamos lá. Naquele período, já percebia que Israel estava abandonando a Deus. Os irmãos veem isso no livro de Isaías, que eu falei para os irmãos que é contemporâneo, né? O povo estava se afastando de Deus, abandonando a Deus. Foi aquele período do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que trouxe muita prosperidade para a nação de Judá. Mas com a prosperidade veio o orgulho. E com o orgulho, o abandono ao Senhor. Os cultos a Deus não eram mais interessantes. E a sociedade estava apodrecendo.
Então, nesse capítulo 6, irmãos, que eu abri aqui com vocês, nós vemos como Deus se apresenta em sua justiça e bondade, mostrando a Israel que não há razão para abandonar a Deus, diante da manifestação de todos os seus atos de bondade, conforme a história bíblica que ele narra para Israel. Se tinha um povo que não tinha uma razão sequer de abandonar Deus, era Israel. Porque o que Deus fez com aquela nação não tem explicação. É maravilha. Então vamos lá, irmãos. É nesse palco de demonstração de amor por parte de Deus e da perversidade da parte do homem, Deus faz perguntas, e nós vemos aí no versículo 8. E nessas perguntas sobressaem algumas lições que devem chamar nossa atenção. Eu coloquei aqui 4, irmãos. Vamos lá? Põe os seus olhos no texto. Veja bem. A primeira é a seguinte: diante dos homens, Deus demonstra o quê? Sua bondade. Olha o que ele diz. Veja, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus está falando o quê, irmãos? Está falando, não há razão para ninguém viver do mundo e servir ao pecado. Porque Deus sempre mostrou o que é bom. Ele faz isso para o homem na criação dele. Se não tivesse a Bíblia, tem a criação para mostrar a todos o quanto Deus é bom. Bom! Então não tem razão para o homem adorar ídolos, viver no pecado, ofender a Deus. Você está dando soco em quem? Blasfemando dele. Não há nele maldade. Olha a história do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quanto bem ele fez a Israel. Quantas curas, quantas bênçãos, quantos milagres, quantas coisas extraordinárias. Mas o povo assim mesmo queria abaixar por nada para pegar pedra e atirar no Senhor. Olha na cruz como eles gritaram, crucificam, crucificam. E quando ele estava exposto ali como um cordeiro, bateram no rosto dele, cuspiram nele. Esse Deus que é bom, bom. Não há maldade nele. Em segundo lugar, eu só estou na introdução. Ele mostra aos homens o que ele espera dos homens na maneira de viver. Veja o versículo 6 e o versículo 7. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Olha, irmãos, é isso que Deus quer. Deus está querendo do homem sacrifício inútil. Não. Olha o que ele diz a resposta no versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que ele pede de ti? 3 coisas. Pratiques a justiça, está vendo aí? Ames a misericórdia e andes humildemente com ele. 3 coisinhas só. Ele está pedindo. Ele não está pedindo, traz carneiro para matar aqui, traz azeite para oferecer. Não. Ele não está pedindo teu dinheiro. Ele está pedindo o quê? Ele requer isso. Só 3 coisas. Então, nós estamos na lei. Aí, nesse texto, em Miqueias. É na lei. E ele está bem claro. O Senhor deixa bem explícito, explícitas essas 3 exigências dele. Quais são? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com ele. Vamos lá. Não é para tentar comprar Deus.
Não. Hoje fazem demais. Hoje os homens tentam Deus, né? Eles vivem no pecado, vão para a igreja, vão dizer que está adorando, vão dizer que está fazendo... Escuta, Deus não quer isto. Ele não é ludibriado por ninguém. Vamos lá. Em terceiro lugar, ele apresenta em simples palavras o que ele requer de cada homem. E aqui eu quero que de vocês que peguem bem essas três coisas. Justiça eu coloquei aqui. Justiça, misericórdia e piedade, que é andar com Deus. Eu vou repetir só para a bênção de vocês lembrarem. Justiça, misericórdia e piedade. Agora, irmãos, ele pediria outra coisa? Não. Veja, a possibilidade de que qualquer pessoa possa carregar consigo esses três elementos exigidos. Estou fazendo uma pergunta. Há possibilidade de que qualquer pessoa em Ribeirão Preto, no Brasil e no mundo, possa fazer essas três coisas ou conseguir obter essas três coisas? Há possibilidade? Veja, é o querer de Deus em relação ao homem. Vamos lá. Percebem, irmãos, que essas três exigências da parte de Deus não podem ser alcançadas. Tenta. Fale com alguém, amigo seu, parente seu, filho seu, qualquer pessoa. Três coisas: justiça, misericórdia e piedade. Consegue? Absolutamente não. Foi um não bem enfático que foi dado aqui. Vamos lá. Em quarto lugar, nessa introdução, nós precisamos conhecer na própria revelação bíblica que Deus concede resposta aos homens. O que fazer agora? Vamos ver como a graça é maravilhosa, como ela brilha aqui. Veja, aquilo que é impossível para os homens, entra Deus para realizar. Então, quando eu prego o evangelho, eu estou pregando algo que é impossível para os homens. Não acha no mundo. Não tente ser as três coisas que você não vai conseguir. Você pode frequentar uma igreja, você pode ser membro de uma igreja, você pode ter uma Bíblia, mas você não pode ser justo, misericordioso e piedoso. Porque o fruto final disso vai ser: justiça produzirá fé. Misericórdia produzirá amor. E piedade produzirá esperança. Lembra que Paulo falou? Ficam essas três coisas: fé, amor e esperança. Vamos lá. Olha, queridos, quando Deus mostra sua exigência na lei, aqui em Miqueias, ele está dizendo: vem para mim, vem para cá. Mas, Senhor, eu vou ser isso aqui. Calma, chegue, caia perante mim. Prostra, vai ao pó. Então, eu vou para o primeiro ponto. Primeiro, o homem em relação a si mesmo, ele tem que ser transformado. Veja o que diz o texto: que pratiques a justiça. Os irmãos perceberam que imediatamente entrou em cena a poderosa doutrina da justificação. E para mim, irmãos, não tem um assunto mais poderoso na Bíblia do que essa doutrina. Eu não vou entrar no céu se eu não for justificado. Não tem jeito. Ninguém entrará no céu sem justiça. Vou passar para os irmãos. E minha esperança é que minha linguagem
possa ajudar vocês. Número 1, para praticar. Vocês percebem que Deus está falando de justiça de uma forma prática? Ele diz que pratiques a justiça. Por que ele está falando isso? Porque a lei dele, na lei dele, era justiça. A lei de Moisés, toda essa beleza da lei de Deus, esta límpida lei de Deus, essa santa lei de Deus é justiça, irmão. Não tem coisa mais linda do que ver a lei de Deus. É tudo justiça. Vamos lá. Para praticar justiça, precisa ser justo. E agora, irmãos, como assim? Deve ser a justiça conforme os padrões da perfeição da lei. Então eu não posso. Os judeus tentaram fazer isso. Paulo tentou antes de se converter. Ele fez de tudo para subir na balança da lei e tentava assim, mas só tem falta, nada. Então, queridos, também não pode ser uma justiça estabelecida pelos preceitos humanos de religião. Eu sou desta igreja. Cada igreja que não tem um padrão do evangelho bíblico quer estabelecer sua justiça própria. Você deve ser batizado, você deve fazer boas obras, você deve ser isso, praticar isso. Olha o cabelo, olha a roupa, eles olham o externo do homem. Essa justiça não tem valor nenhuma. Os judeus faziam isso e terminavam criando religiões pesadas para os pobres. Era como os fariseus nos dias de Cristo. Eles colocavam um fardo pesado nas costas do povo, para o povo fazer, irmãos, esmagando cruelmente a população. Jesus xingou-os de hipócritas. Vamos lá. A balança deve ser qual? Justiça é balança, irmãos. Você vê lá em Brasília, no Ministério da Justiça, tem aquela balança, né? Tem assim. É o padrão de justiça. Equidade. Eu me lembro, eu sempre falo com os irmãos quando eu era pequeno, a balança lá na Bahia, em todo lugar assim, né? Aqueles 2 pratos. Você coloca 1 quilo aqui e eu quero 1 quilo de arroz. Aí tem que estar bem equilibrado para dar 1 quilo. Justiça. Se o dono da vendinha lá falar, eu vou dar um pouco mais para vocês, aí seria a bondade dele. Ele passou de justiça para bondade. Mas é justiça. Tá? Vamos lá, irmãos. A balança dessa justiça exigida deve ser a balança de Deus. Ok? De Deus. Você sabe de uma coisa, você lembra que Daniel falou com o rei Belsazar? Foste pesado na balança e achado em falta. E vocês sabem, queridos, na linguagem de Romanos, eu e você, todos nós aqui, não importa. O que é que a Bíblia diz lá, em Romanos? Não há justo. Você pode ter sido pesado na balança da Igreja Batista, mas na balança da igreja, na balança de Deus, você foi achado em falta. Não há justo, nenhum sequer. Todos estão condenados ao inferno. Impressionante, irmão. Fomos pesados na balança perfeita do grande Deus e achados em falta. Dignos do inferno. Mas eu não bebi, não fumei, não matei, não adulterei, não importa. É o equilíbrio que Deus quer. Aqui de um lado, naqueles 2 pratos, tem a justiça perfeita de Cristo. E eu do lado de cá, puxa, a justiça de Cristo faz isso. E eu subo. Eu não tenho peso nenhum. Igual uma pena. Outro detalhe. A justiça deve ser algo do coração. Aprovada por Deus. Ah, como assim, pastor?
A justiça tem que ser aprovada por Deus e não por um homem, não por um pastor, não por uma cúpula de religiosos, não pelo padre, nem pelo papa. A justiça tem que ser aprovada 100% por Deus. E que resulta isso? Você vê em Isaías. Justiça resulta em paz. Veja, a Bíblia não está pedindo ser bondoso. Deus está falando ser justo. Porque a justiça que resulta em quê? Qual é o fruto da justiça? É paz. Paz com quem? Foi resolvido o problema com Deus. Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando não há paz. Olha, irmãos, 2 vezes no livro de Isaías diz, para o ímpio não há paz. Pronto. E aí, queridos irmãos, quando há essa justiça que produz paz, imediatamente entra em cena um benefício para o meu próximo. Os irmãos lembram de Paulo, quando ele era apenas um religioso, era da seita dos fariseus. O que era aquele homem? Um homem terrível. Por causa da religião dele, ele perseguia a igreja. Mas quando a justiça de Cristo entrou na vida dele, Deus tirou aquela vida torta de Paulo. Imediatamente Paulo foi posto em paz com Deus e passou agora a trilhar um caminho que beneficiava seu próximo. Veja bem, irmãos, vamos lá. Eu passo agora para o segundo subponto. A impossibilidade dessa justiça por parte do homem. Por quê? Eu vou apenas repetir o que eu já tenho falado aqui. Primeiro, o homem foi avaliado por Deus e achado em falta. Eu li Romanos para vocês. Não há justo, nem sequer um. Veja bem, ele é checado de que maneira? Eu posso ver um amigo meu, um vizinho meu, uma pessoa bacana, trabalha, luta pela família, luta para ganhar seu pão de cada dia. Ele não é justo? Aos olhos dos homens, ele pode ser. Por Deus, ele está em falta. Ele é um condenado. Veja, irmãos, o que acontece? É checado por fora na manifestação de independência de Deus. Os irmãos querem ver? Por favor. Vocês têm aquela fitinha que eu sempre falo. Põe essa fitinha aí em Miqueias para vocês não perderem. E passe umas 4 páginas adiante e vocês vão chegar no livro de Abacuque. Veja o capítulo 2, versículo 4. Diz, eu não vou explicar o contexto, outro dia eu explico. Eis o soberbo. Essa é a tradução atualizada que eu gosto mais. Ela é mais esclarecida essa tradução. Eis o soberbo. Uai, a Bíblia não está falando assim, eis o ladrão, eis o pingunço, eis o adúltero, eis o mentiroso. Sabe o que é que Deus fala? Eis o soberbo. Pronto, checou tudo, mostrou tudo. Você quer ver como Deus olha o homem? Ele não está olhando do nosso ponto de vista. Nós olhamos, aquele homem não vai no bar, ele não bebe, não fuma, não rouba. Mas Deus diz, eis o soberbo. Eis o orgulhoso. Eis o soberbo. Está vendo como Deus olha por fora? Ele vê o quê? O arrogante, independente de Deus. E por dentro, qual é o problema dele? Olha o texto. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Os irmãos estão percebendo? É como uma parede que está com a barriga. Os irmãos sabem. Eu trabalhei muito com meu pai quando era pequeno, e ele tinha que colocar o prumo para a parede na hora do reboco ficar certinha. Mas nota o que Deus colocou. Ele colocou o prumo da justiça dele na alma do homem. Sua alma não é reta.
Está vendo? E quando a alma é torta por dentro, por fora ele é soberbo. O resultado da alma torta não é aquilo que nós pensamos, é soberba. Qual é o pecado que leva o homem para o inferno? Soberba, o orgulho próprio, independência de Deus. Eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver no meu caminho, eu não preciso de Deus na minha vida. Os irmãos perceberam? Que coisa terrível. Vamos lá. Em terceiro lugar, a ausência dessa justiça que eu mostrei para os irmãos acarreta em ausência de justiça nos relacionamentos. Se eu devo a Deus, eu vou dever ao meu próximo. Os irmãos perceberam? E então, queridos, não adianta. Se não houve a justiça de Deus implantada na alma, por fora vai dar problema. E aqui eu tenho visto o que acontece hoje. Dentro das igrejas, mulheres não respeitam seus maridos, homens não respeitam suas mulheres, não respeitam, não há o temor do Senhor, coisa nenhuma, porque a alma está torta. Tenta consertar, não consegue. Tenta fazer, não consegue. A alma está torta. Os padrões que Deus exige são padrões que vêm pela graça. Então, qual a solução? Vamos lá, irmãos. Veja. No tocante a Deus, ele requer que o homem seja justo. Deus não aceita imperfeição. Pastor, mas eu sou imperfeito. Tá bom. Ele quer que você se humilhe. Veja. Olha, não havendo a perfeita justiça, o padrão de Deus na alma, o que acontece? É impossível uma vida em paz com Deus. Não tem jeito. Haverá guerra. Haverá conflito. Os seus conflitos serão dentro de casa, no viver diário, dentro da igreja, em qualquer lugar. O conflito é com Deus. Não há paz na alma do ímpio. Há uma guerra lá dentro, no interior do coração dele. Veja bem, veja, irmãos, e o pecador sempre estará fugindo. Ele gosta de uma igreja onde ele pode dar um dinheirinho para o pastor, onde ele compra o pastor, para o pastor pregar o que ele gosta. Ele sempre está procurando autoajuda. Mas quando chega o evangelho e que checa a alma, que leva a luz no interior, ele começa a ameaçar e foge. Veja também, é impossível ser justo com o próximo sem uma perfeita justiça com Deus. Não tem jeito. Abriga nossos corações, no coração do homem não salvo, pervertidos propósitos em relação a Deus e ao próximo, mesmo que seja esposa, mesmo que seja o marido, mesmo que seja a mãe, o pai, não importa, o vizinho, qualquer lugar, o governo. O problema do homem sempre foi e será com Deus, e não resolvendo o problema com Deus, vai ter problema com seu próximo. Se não houver uma intervenção de Deus, o viver aqui é uma destruição social. Funciona como um campo minado. Sem a justiça perfeita de Cristo, não a justiça da lei, a justiça daquele que na cruz cumpriu a lei por nós. Sem essa justiça, o homem não consegue viver o padrão de Deus. Você é comparado a uma bateria descarregada. Você é como um bolo meio assado. Está vendo? Mas sabe, Deus mesmo providenciou em Cristo perfeita justiça para os pecadores.
no Velho Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 23 e capítulo 33, 2 vezes, Cristo é chamado, ele é dito em tom profético, ele será chamado justiça de Deus. Quando você transpõe-se para o Novo Testamento, o que é que a Bíblia diz em 2 Coríntios? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, incrível, quem? Os crentes, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o crente, Deus olha, o mundo diz ele não presta, olha, ele não frequenta ali, ele não é religioso, mas Deus está olhando justo, ele foi justificado por Cristo, ele é perfeito em Cristo, e Deus está vendo a justiça de Cristo nele, então não põe o dedo contra aquele que Deus justificou. Ele é justiça de Deus em Cristo. Então, queridos irmãos, houve uma compra mediante um pagamento pelo sangue. Há uma purificação completa pelo sangue purificador. Há uma justiça imputada, veja bem, e uma plena aceitação do pecador mediante a justiça. Salvação é isso. Salvação não é aparência, é o homem interior, aceito por Deus. Pode olhar o justo, pode olhar, ele é justo. Ele vai amar o próximo, ele vai ser misericordioso. Pode olhar, com todo o defeito dele. Às vezes ele tomba, mas ele é erguido no poder do Senhor, na disciplina do Senhor, e passa a andar como um homem e uma mulher devem andar. Há o brilho da justiça de Cristo dentro do justo. Haverá no coração uma disposição para amar o quê? A justiça. E a vida será real justiça, dando a Deus o que é de Deus, dando ao próximo o que é do próximo. Isso que agrada ao Senhor. Vamos para o segundo. O homem em relação ao próximo. Eu fiz questão, irmãos, de enfatizar esse primeiro aqui, porque é o mais importante. Justiça. O que é que Deus requer do homem? Voltemos então para Miqueias. Não percamos, versículo 8 do capítulo 6. Que pratiques a justiça. Eu posso agora? Posso. Jesus me justificou? Sim. Pela fé. Assim, recebi meu Salvador. Ele me salvou. E agora o que que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. Está vendo? Ele é chamado de o justo. Ele tem o mesmo nome que Cristo tem. O justo. Ele foi ligado a Cristo. Ele é chamado agora o justo. Olha aquela irmãzinha simples. Ela é chamada de quê também? Vamos colocar na linguagem bíblica. O justo. Olha aquela pessoa que nem estudo tem, crente em Cristo, é chamado de quê? O justo. Olha aquele jovem que é simples, lutando, mas ele é chamado de o justo. Olha Daniel lá na Babilônia, ele é chamado de quê? O justo. Olha os 3 amigos dele ali, ameaçados, eles são chamados de quê? Justos. Então, irmãos, vamos ver agora em relação ao próximo. O que é que diz o texto? Ames a misericórdia. Está vendo aí? Primeiro, não está tratando aqui de ser amoroso, nem amigo, nem fraterno e cordial, porque o mundo faz isso. O mundo gosta de ser fraterno, o mundo gosta de ser bondoso, o mundo faz boas obras, o mundo luta pelo próximo, tem programa no mundo para ajudar pessoas encarceradas, pessoas de drogas, o mundo tem, o mundo luta para o mundo ser melhor. Não é isso que a Bíblia está tratando. Não está tratando de bondade, está tratando de misericórdia. Os irmãos lembram que quando Jesus entrou naquele lugar onde os judeus não entravam, e eles censuraram Jesus, censuraram porque ele entrou na casa de pecadores. Jesus falou, eu
Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. O que é isso, irmãos? O que é ser misericordioso? Vamos lá. Vou tentar colocar em palavras para ajudar os irmãos. Significa, veja bem, a atitude mais profunda no relacionamento social. É fácil ser bom. É fácil ser alegre, bacana, generoso. É impossível ser misericordioso. É milagre. Significa que desmanchou todo orgulho na salvação, na justiça, que eu falei para os irmãos. Foi desmanchado todo orgulho na busca pelos meus direitos. A Bíblia chama os crentes de mansos. Por quê? Foi desmanchado meus direitos. O que é isso? Por misericórdia, significa que alguém me tratou de uma maneira tal que eu não merecia ser tratado. Que Deus me olhou para mim, viu minha imundície, viu desculpa a expressão, minha lepra no pecado. Da cabeça aos pés só feridas, até os pés, tudo inchado, na linguagem de Isaías capítulo 1. E Ele me abraçou, Ele me amou, Ele foi e cheirou minha podridão, Ele não se manchou, Ele foi em santidade e não se tornou impuro, Ele me abraçou, me limpou. O Todo-Poderoso me achou, me salvou da ruína, do desespero eterno, da imundície do pecado. Isso é o quê? Misericórdia. Em terceiro lugar, por misericórdia, indica que eu irei olhar para todos os meus semelhantes, para todos ao meu redor, meus vizinhos, a cidade toda de Ribeirão Preto, o meu país, o mundo todo. Quem são eles? Meus semelhantes. Eles estão todos sujos e eu me tornei limpo. Eu quero amá-los. Então, queridos, Deus quer nos colocar numa situação que muitos santos já foram postos para usar de misericórdia. Eu falei para os irmãos de vários crentes que passaram por torturas nas prisões comunistas e eles tiveram misericórdia. Olha como Estevão sendo apedrejado, quebrado totalmente, sangue derramando para todo lado, seu crânio quebrando. E ele ainda ora: Senhor, perdoa-os, não lhes imputes esses pecados. Misericórdia. Significa que eu vou olhar para eles como Deus olhou para mim. Significa que a vida mudou. E aqui está, irmãos, o programa de missões, de homens que deixam as suas famílias, o conforto da sua nação, e vai trabalhar no meio dos índios, dando suas vidas lá. Isso significa o quê? Misericórdia. Por misericórdia, significa que a vida mudou, que foram desmanchadas as armas, jogadas fora, todo aquele espírito de retaliação, de xingar, de revidar, essas armas todas foram jogadas fora. Findou a guerra contra aqueles que eu devo amar e aceitar.
E agora, quando acontece isso? Acontece quando há arrependimento e conversão. Quando o homem passa a conhecer que ele foi visitado pelas compaixões de Deus. Oh, meus queridos, vocês que me ouvem, quanto Deus quer mostrar quem o homem é. Quanto mais profundo o poço do pecado, mas os homens conhecerão misericórdia. Não tente encobrir suas culpas. Não tente. Porque é pior. Quanto mais arrogante o homem for, o Senhor se afasta dele. O Senhor o mantém longe. Cai aos pés do rei, pecador. Cai. Ah, pastor, mas estou cheio de pecado. Não importa. Quanto pecado tem? O sangue purifica. Chega a ele. Chega na sua imundície. E você será abraçado e purificado, pecador. E quando há conversão, o homem reconhece que em nada era melhor do que os outros, mesmo comparado aos piores homens da terra. Você quer ver? Dá uma olhada pela fé no inferno. E você vai ver quem os homens encontram lá. Eu chego agora ao último ponto. O homem em relação a Deus. Lembra que eu falei sobre o homem justo diante de Deus, misericordioso perante o próximo. E agora, diz o texto, voltando a Miqueias, andes humildemente com teu Deus. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque está tratando de uma palavra que é tão desconhecida hoje. Quanto nós estamos precisando de homens piedosos nas igrejas. Piedosos. Estou falando homem mesmo. Notando isto. Homens convertidos. Mulheres convertidas também. Que se tornam piedosos. Diz, andar com Deus. Os irmãos perceberam? O homem na alma, justo. O homem com o próximo, misericordioso. E agora trata dos nossos pés. Andar com quem? Com Deus. Está tendo isso hoje? Não. Hoje é um andar lado a lado com o mundo. Vamos ver isso aqui. Primeiro, é impossível andar com Deus e andar no pecado. Não tem jeito. Se você anda com pecado, você é inimigo de Deus. Se você anda com Deus, você é inimigo do pecado. O homem vive sem Deus no mundo. O que implica isso, irmãos? Implica em ter sido chamado por Deus. É impossível qualquer pessoa passar a andar com Deus sem ser chamado por Ele. Nunca houve alguém na face da terra que por si próprio quis saber de Deus. Em Jeremias, irmãos, capítulo 30, último versículo ali, ele diz, ninguém pode chegar a mim por si mesmo. É impossível. Quando Jesus queria alguém, ele disse, vinde Mateus, vinde Zaqueu, vinde. Ele chamava assim, irmãos. Tem que ser por chamado. A salvação é chamado. Os irmãos podem perceber na Bíblia inteira. Aquele que o chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, santa vocação. É Deus chamando. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, o Deus o chamou. E agora, irmãos? Esse é o poder do Evangelho. Por que eu estou pregando o Evangelho? Porque tenho lutado pela causa do Evangelho. Porque tenho todo os dias
entregado assim para pregar com toda a minha fraqueza, minha incapacidade, falo de coração, lutando para pregar, mostrar a verdade do Evangelho, porque é Deus que chama. Meus irmãos, que momento será quando Deus, na sua bondade, começar a mostrar a força dele, o seu poder de chamar pecadores. E quando ele começa a chamar, não tem pecador que não venha. Acontece no dia do poder dele. Então, pecador, não adianta. Se Deus não lhe chamar, você nunca virá. Mas se Deus chamar, você virá. E você virá com prazer. Cristo é a pessoa bendita do pecador. Não é o pastor, não é a igreja. É o Rei da Glória. Ele diz, vinde a mim. Ele está chamando o pecador para ele. É um casamento. Vamos lá. Implica também em ter sido humilhado. Se você não foi humilhado para ir a Cristo, você não conhece a Bíblia. O Rei da Glória, chegar perante ele, encarar o amado Salvador, sem se humilhar, manter-se orgulhoso e dizer que é crente, é impossível. Outro detalhe, andar com ele implica no viver em oração, santidade e temor. Se não houve isso, se a salvação em Cristo não produziu oração, lembra que Paulo, quando Ananias foi ter com ele estava orando. O que antes perseguia a igreja incansavelmente, estava de joelho no chão, orando. Santidade. O mundo vil já desprezei. Não quero mais. E pleno temor. Andar com Deus. É simples. Que prazer ter um amigo como ele. Ter a liderança dele. Ter a disciplina dele. Ter esse amigo perto. Que você todo momento conversa com ele. Mostra também na disposição de servir. Você vai amar a igreja do Senhor. A igreja é um corpo na igreja local, onde você está junto com os irmãos. A glória é de Deus. Quando você está sozinho, você sempre vai procurar mostrar a sua glória. Quando você está na igreja, a glória será de Cristo através da igreja, onde você junta a sua voz, cantando ao Senhor. Ninguém vai ouvir sua voz, vai ouvir a voz da igreja, e a igreja unida, celebrando a glória do Rei. É assim que andamos com o Senhor. Mostra isso no desprezo ao mundo, com suas promessas vãs. O mundo hoje chegou, entrou, toda essa festa mundana, entra na nossa cozinha, na nossa sala, no nosso quarto, entra e quer rasgar a cortina, o véu da santidade e mostrar, olha aí, olha a festa. Eles querem fazer isso, e entrar e tirar toda a nossa pureza e santidade. Não deixemos. Joguemos o mundo fora. Nós não precisamos dele. E mostra isso no amor por Cristo e pelo povo dele. Andar com Deus. Eu conheci vários homens que eu passei a respeitá-los. Por quê? Eles andam com seu Deus. Andam com Deus. E agora, eu quero encerrar perguntando: qual a sua condição? Houve mudança no seu viver? Se houve, foi a graça. Se a mudança foi só por fora, foi sua igreja, foi sua decisão que fez isso, não foi Cristo. Se houve justiça, foi a justiça de Cristo. E com a justiça dele, você pode ter misericórdia do seu próximo. E você pode andar com seu Deus. E para finalizar, Deus prometeu salvar o perdido. Olha que promessa. Olha como a lei, esse versículo, ele salta daqui para o Novo Testamento
e mostra a glória da graça salvadora. 3 coisas, 3 pilares: justiça, misericórdia e uma vida piedosa. Essas 3 coisas. Homens caídos no pecado, mulheres caídas no pecado, foram salvos e podem apresentar esses 3 brilhos de Deus na face da terra? Sim. Fui justificado pela fé. Entendi que Deus foi misericordioso e eu posso amar meu próximo. E por fim, ando com Ele até o final da minha jornada, quando Ele me chamar para si. E para encerrar, olha o brilho que Paulo fala. 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé. Produziu justiça. O amor produziu misericórdia. E a esperança, andar com Deus em piedade. Até o final. Que o Senhor nos faça humilde, caídos perante Ele, para andar com Ele. Glória ao nome dEle.